computador. Bom dia! Começa agora mais uma mentoria Paz no Lar de 31 dias em janeiro, para que você tenha o janeiro maravilhoso, e não só janeiro, né? O 2026 incrível, abençoado, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Hoje é o Salmo 126. Vamos ler juntas o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Pode grifar já a palavra sonho. Então a nossa boca se encheu de riso. Pode grifar riso. A nossa alegria a nossa língua de cantos de alegria. Grifa alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Pode grifar esse versículo. O Senhor fez grandes coisas por este povo. Essa frase, né? Essa frase. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Para aí que nós já vamos continuar. Agora, se você não tiver incômodo de riscar a sua Bíblia, pega a sua caneta e coloca 3 coisinhas que Jesus fez de coisa grandiosa assim do lado, da sua vida inteira, ou do ano passado, ou desse ano. 3 coisas grandiosas que Deus fez na sua vida. Escreve assim, bem pequenininho assim. Porque você colocou assim, você grifou, né? O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Pode também grifar o 3 também, né? Por isso estamos alegres. Então você coloca 3 coisinhas que Deus fez. Ai, Deus me deu marido. Deus me deu minha casa nova dos sonhos. Deus me deu salvação. Deus me deu a cura daquela doença. Deus me deu um filho que eu sonhava. Deus me deu um carro novo. Sei lá, coloca aí 3 coisinhas. Por que que você tá mandando a gente fazer isso, Pri? Porque para mim faz muito sentido. Quando às vezes eu tô meio tristinha algum dia, você vai abrir a Bíblia, você tá meio em depressão, aí você abre a tua Bíblia e cai nessa página. Aí você lembra, aí destaca, o Senhor fez coisas grandiosas por você. E aí tem lá, ou desenho, às vezes eu até desenho a casinha, às vezes eu desenho o carrinho, às vezes eu desenho a família, sabe? Os bonequinhos assim. E aí eu fico lembrando que Deus fez já na minha vida. E aí estamos alegres. Nesse momento, a tristeza vai embora no mesmo segundo. A tristeza some instantaneamente de você. Você entendeu? Marcaram aí? 3 coisinhas que Deus fez? Pode pôr mais, não tem problema não. E aí você está explicando para a tua própria alma, você está consolando a tua própria alma. Ó alma, Deus fez coisas grandiosas por você. Se lembre disso. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Então hoje é uma segunda-feira, né? Cheia de coisas para resolver da semana. Mês de janeiro acabando, cheia de coisas para resolver para o ano. Mas espera aí, vamos lembrar das coisas grandiosas que Deus fez. Amém? Viu, Sueli? Você que está mais abatidinha hoje aí? Vamos lembrar das coisas grandiosas que Deus fez. Versículo 4. Senhor, restaura-nos. Olha que legal. Você vê que primeiro o salmista, a pessoa que está falando, ele lembra das coisas que Deus fez. E depois ele faz um pedido a Deus, que é a segunda parte do capítulo. Senhor, restaura-nos. É o versículo 4. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Então, o ribeiro está lá vazio. Deus vem e enche o ribeiro de água, né? Faz uma restauração naquele ribeiro. Talvez hoje você está também precisando de restauração. Só que você não vai ficar depressiva. Pode ser muito blush. Você vai pensar assim: Deus já fez aquilo outro, né? Tudo que eu peço, Deus faz, até coisa supérflua, né?
Ai, Deus, eu tenho um carro, mas eu quero um outro maior, mais bonito, mais não sei o quê, mais banco de couro, teto solar. Deus te dá. Você acha que se Deus, né, Tamires? Se Deus te deu Jeep Compass, já deu, né? Quase. Do marido? Logo, logo ele te dá a chave, mas já tá na garagem. E aí, Deus não vai dar as coisas mais importantes que são as orações pela família? Claro que Deus vai fazer, não é verdade? Se Deus, né, mandou os clientes, tem abençoado a loja, tem abençoado tudo, não vai abençoar também a parte familiar? Vai abençoar. Simone hoje. Simone, que bonitinha. Ai, Simone, você se cobra demais. Ontem ela estava assim, mandando mensagem. Eu não faltei nenhuma mentoria ao vivo. Só hoje. Aí ela se cobra, gente. O que eu tenho que pegar no pé da Simone é igual quando eu. Simone, eu me identifico com você. Quando eu era adolescente, no Colégio Santa Cruz, eu era a primeira aluna da sala. Era muito estudiosa, muito CDF, muito, muito, muito. Gente, eu ia parar na sala da diretora, na sala da psicóloga da escola, e elas sentavam comigo e falavam assim: Pri, estuda menos. Pri, não se cobre tanto. Pri, você tem nota é igual dinheiro, você tem de sobra, você tem igual pessoa que tem dinheiro guardado. Se você quiser faltar numa prova, você pode, porque você tem nota sobrando. Acredita, Simone, que eu escutava isso? Porque eu me cobrava muito. Eu chegava a tremer, me pipocava, eu ficava nervosa, eu falava assim, ai, eu vou tirar 10 nessa prova. Né? Às vezes eu ia parar na sala da diretora para questionar um exercício que eu tinha tirado 9,5, 9,8, porque a professora desconsiderou. Mas eu tô certa aqui, ó. Redonda para 100, que eu tô certa, eu tô certa. Gente, eu era triste, vocês não têm noção. Que era Priscila Maso? Quando eu falo para vocês deixar de ser lagarta e virar uma borboleta leve, pensa na largatona, mas daquela gorda, pesada, difícil de lidar, fedorenta, que dava trabalho para diretora, que dava trabalho para psicóloga. Trabalho assim, né? No sentido de que ia lá na sala dela, ela com um monte de problema para resolver, aluno reprovando de ano e não sei o que, a Priscila lá lutando por 2 décimos. Marcava a aula extra, aula, como é que fala? Reforço escolar, eles tinham que escrever no edital assim, proibido alunos com nota alta, porque senão eu ia. Daí eles não podiam ensinar os coitadinhos que estavam precisando passar no vestibular e com nota baixa, porque Dona Priscila estava lá tirando dúvidas também, né? Então, e lá no. Quer ver? Eu não sei não, mas eu tô achando que no colégio militar que o Lucas tá também é assim. Eles proíbem os bons alunos de ir no reforço. Não sei se o teu também é assim, Simone. Porque se deixar, os bons alunos vão. E você tem um pouco disso, você se cobra demais, entendeu? O que tem se faltar um dia no ao vivo? Não tem nada demais, todo mundo aqui já faltou. Entendeu? Não se cobre tanto, em nome de Jesus, porque eu quero que você tenha vida leve. Vamos lá, tem alguém com o microfone aberto? Quem é, gente? Pega aqui pra mim. Pra eu poder fechar. É que é a Clécia. Clécia. É a mãe dos gêmeos, gente. Clécia tá perdoada porque com 4 filhos e 2 bebês gêmeos, um menino e uma menina, coisinha mais linda do mundo. Ela quase não aparece aqui na câmera. Então, voltando para o assunto, eles estavam tristes. Ele estava aqui primeiro fazendo um balanço de tudo maravilhoso que ele já fez, e depois ele estava vindo pedir. Se a gente sempre orar desse jeito, a nossa oração vai ser de menos aflição. Entendeu, Vivi? Começa orando, Senhor, o Senhor já fez tantas coisas lindas na minha casa. Olha que. Depois eu vou entrar naquele assunto que você comentou comigo, viu, Vivi? Que foi muito legal. Olha a minha casa que maravilhosa que o senhor me deu. A Vivi, gente, ela mora numa mansão. Ela fica com essa carinha aí, ó. Não é não, é verdade sim. No condomínio fechado. Coisa mais linda. Tem um marido abençoado, tem os filhos, tudo que são abençoados. Os filhos dela são uma gracinha. Tá passando luta? Tá passando luta. Igual todo mundo que tem uma lutinha passando, né? Mas Deus vai te dar vitória, como já deu em todas as áreas da sua vida. Ela faz umas lives maravilhosas também. Ela é psicanalista. Vocês vão ver só como é maravilhoso quando a gente lembra do que Deus já fez antes de começar a pedir. Estão entendendo?
Versículo 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem ainda está semeando com lágrima? Quem anda chorando, clamando, buscando? Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Aqui tem uma data, não dá para vocês verem, mas tem uma data aqui. 5 de 2014. Olha só, 12 anos atrás, né? Eu coloquei aqui, ó. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de... Pena que eu não escrevi o problema aqui, eu devia ter escrito. Porque talvez eu ia dar risada agora, né? Talvez 2014, o que pode ser aqui que eu tava chorando? E pedindo para Deus que eu ia cantar alegria. Talvez eu tava com um boleto da televisão para pagar. Eu tinha esses problemas nessa época aqui. Que eu me enfiava umas mensalidades de 10 mil por mês para pagar. Aí eu ficava chorando. Gente, naquela época, Vera, 10 mil reais era como se fosse hoje uns 30 mil. Eu lembro que era tipo assim, um salário de um juiz, sabe? A nossa parcela da televisão era caríssima. Mas Deus dava a vitória. Então, meninas, televisão que eu falo é o canal de TV que eu transmitia o programa infantil lá para as crianças. Mas Deus nunca deixou faltar, nunca faltou. Glória a Deus. Estão entendendo? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Pode grifar também, ou marcar um xizinho do lado, senão vai ficar a Bíblia inteira grifada, né? Se isso faz sentido para você. Se hoje você tem derramado lágrimas. Hoje você tem derramado lágrimas. Ó, a maioria que eu conheço aqui tem derramado algumas lágrimas por alguma coisa, né? A Dani tem derramado umas lágrimas pela filha, Tamires, filha, Viviane, marido. Simone, acho que não tem mais problema, não. Tá tudo resolvido, pelo que eu tô sabendo. Rebeca tem lágrimas, a cozinha dela que tem que ficar pronta. Coisas materiais, né, Rebeca? Mas vai dar certo. Lívia, Pati, Rosângela, emocional, né? Tem umas aqui que não tem problema com dinheiro, mas tem problema emocional. Tem dois. Aqui, mamãe. Tipo Rosângela, né? Rosângela, o problema dela é só emocional. A parte de financeiro, tá nadando no dinheiro. Vamos profetizar. Vamos profetizar, gente. Ai, amém, Jesus. Jesus é lindo demais. Jesus é maravilhoso. Eu gosto de fazer vocês rir de manhã. Vocês não ficam ofendidas comigo, não. Eu gosto de brincar, tá? Eu gosto de brincar com vocês. Então é isso. A palavra é essa promessa. É essa promessa. Ah, deixa eu ver aqui. Rosângela, na Fundação Bradesco também é assim. Me formei lá. A Sara tá... e a Sara sempre preocupada. A Sara é a mãezona do grupo, gente. Eu vou apelidar ela de mãe nossa. Ó, lave seus olhos com soro, coloca 2 gotas de colírio clane... Deixa eu marcar. Marca aí pra mim alguém. Marca aí pra mim alguém, manda pra mim no meu WhatsApp. Colírio clandestino, muito bom. Pri, meu esposo ficou bom com esse. A Paty Souza, Pri, eu também sou questão emocional. Eu ia falar, mas como você é mais discretinha, tem umas aqui que não liga muito de eu falar os nomes. Aí você é mais discretinha, eu fiquei com medo de falar e te expor. Mas a Paty é isso também. A Paty, casada com o marido concursado, abençoado, ganha dinheiro. O problema dela agora é só na emoção. Tá mais fácil, viu, Paty? Vou te dizer. Mais difícil é os boletos, né, menina? Agora Jesus aqui, ó. Ai, brincadeira. Todo mundo, cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe. A gente não pode minimizar a dor de ninguém. É que eu gosto de brincar. Gente, e um dia que a minha pastora Irene, o marido dela tinha falecido fazia uns 3 anos. Agora pega eu já tô mais madura. Deixa eu ver quem microfone aberto Não. é da Lívia. Ah, Lívia, que bom você apareceu, que bonitinho. Você quer falar alguma coisa? Deus já conta a história da minha pastora. Quer aproveitar que você. Não? Gente, a Lívia, essa aqui bonitona, ela é dentista, ela é uma doutora, mas agora ela tá em stand-by.
e tá restaurando a vida dela em todas as áreas, né, Lívia? Bem-vinda, viu? Tô muito feliz de ter você aqui. Deixa eu só fechar seu microfone. Tá. É o seguinte, gente. Vocês já me conhecem do jeito que eu já sou hoje, mais madura e tal e tal. Imagina eu, 15 anos atrás. Tá. É arquiteta, bem atuante e tal. Minha pastora tinha perdido o esposo e ela tinha comprado um apartamento. Minha pastora é muito rica. Ela sempre foi rica, não é que rica da igreja, não. Depois que ela que construiu a igreja, inclusive, de tão rica que ela é. Os parentes dela. Aí ela foi lá para Londrina, nós moramos em Maringá, ela tinha comprado uma cobertura em Londrina. Pensa num apartamento chique. Uma cobertura pé direito alto, como se fosse assim, ó, pegado um sobrado, uma casa de 2 andares e colocou no topo do prédio e era esse o apartamento dela. Você tem noção? Uma cobertura, Vera, que a pastora Irene tem lá em Londrina, com piscina, com tudo. E ela tinha que fazer a aceitação do apartamento e ela me chamou para ir como arquiteta, que eu era membro da igreja, ela gostava de mim muito. E vamos comigo, Pri? Eu não ia cobrar nada dela, jamais que eu ia cobrar. Foi para mim um prazer ir com a minha pastora de carro em Londrina e voltar. Só que ela ainda depois me deu um cheque de oferta. Não, você vai aceitar, você vai aceitar. Eu falei, não precisa, pastora, mas ela quis dar, né? Na época, eu precisando, peguei o cheque, mas porque ela quis. Aí eu fui com ela e ela foi chorando o caminho todo, porque o pai dela, o marido dela tinha morrido e eles iam morar juntos no apartamento. E o marido dela tinha morrido. E a minha pastora tinha um carrão maravilhoso, aquele apartamento maravilhoso, fazenda, tudo assim, sabe? E ela chorando, já tinha acho que uns 2 anos que o pastor tinha morrido já. Gente, e eu falava assim: ai, pastora, para de chorar, tanta gente passando problema, luta. Eu falava assim: nossa, a senhora não tem. O pastor Walter tá no céu. E a senhora, olha o carro que a senhora tem. Olha esse apartamento. Eu acho que, gente, nunca ninguém falou essas coisas pra ela. Só eu, porque ninguém ia ter essa audácia. A Vera rindo. E eu falando, Vera, chorando, olha esse carro. Meu Deus, se eu tivesse um carro desse, eu não chorava, não. Aí eu falava assim: olha esse apartamento. A senhora quer. O que a senhora quer, pastora? Não, que você verifique os defeitos do apartamento para marcar para a construtora corrigir para eu aceitar. Eu falei, eu não tô vendo defeito nenhum. E eu fui como arquiteta para achar os defeitos. Aí vai eu caçar defeitos no apartamento. Ah, esse azulejo aqui tá um pouquinho não sei o quê. Ah, essa torneira aqui não sei o quê. Mas, gente, eu só via coisa boa, eu não conseguia achar defeito. Foi a maior luta para eu conseguir marcar 5 defeitos do apartamento para corrigir, porque eu falava assim, pastora, que coisa maravilhosa é essa? E eu sei que ela chorava, daí ela colocava a mão assim na minha mão e falava assim, ai, Pri, tinha que ser você para vir aqui mesmo. Porque ela tava com aquela tristeza profunda de chegar no apartamento dos sonhos, que ela ia morar com o pastor Walter, e o pastor Walter não tava mais aqui, né? Então eu não fui sensível, eu tava errada, eu não fui sensível com ela, que eu devia ter abraçado, consolado. Mas eu não sei, eu fui espontânea, do jeito que eu sou mesmo, ainda mais naquela época. Igual eu brinquei com a Paty agora. Ah, não, Paty, você não tem problema para resolver, não. O problema é boleto. Mas aí, ela acabou, acho que, sendo consolada, né? Daquele jeito mesmo. Mas eu nunca esqueci. Depois, hoje, eu olho para trás. Se eu voltasse no tempo, eu não ia fazer daquele jeito, não. Não, gente, ia falar, ai, pastora, que coisa terrível que deve ser perder o marido, né? Mas eu era muito novinha, recém-casada. Eu tinha o quê? No máximo 5 anos de casada, 3 ou 4 anos de casada eu tinha. E bem jovenzinha mesmo, e ela chorando, chorando, e eu assim, muito brava com ela, que ela não tinha que estar chorando daquele jeito, não. Porque, olha só, meu Deus, pastor, eu nunca tinha entrado numa cobertura de um prédio, gente, nunca. Foi a primeira vez. Eu falei, gente, que negócio luxuoso! É um sobrado, é uma mansão em cima do prédio, que eu nunca tinha visto aquilo. Não tinha internet naquela época, não tinha Instagram. Hoje a gente vê tudo. Hoje vocês já viram a casa da Virgínia. Hoje vocês já viram a casa do Neymar, a casa do Kaká, a casa da Kim Kardashian. Vocês já viram a casa de todo mundo. Então vocês não se surpreendem com nada. Mas naquela época a gente não via. Eu não ficava comprando revista caras. Então eu não via essas coisas. Igual a Vera, que como, né? Tava ali no meio do mundo da moda. A Paula perguntou, Pri, essa pastora casou novamente? Não casou. Ela já era avó
naquela época, Paula. Ela já era avó, então ela tinha o quê? Ela era uma avó, mas muito linda, minha pastora. Tem olhos azuis, magrinha, ela tinha o quê? Uns 50 anos, eu acho. É, que ela é viva até hoje. Nunca mais casou. Era o amor da vida dela, o pastor Walter. Ixi, ela nem se imagina casada de novo. Sara, moral da história. Devemos enxergar as coisas boas. Ai, obrigada, Sara. Eu acho que eu tenho isso. Então, até é bom vocês ouvirem essa história para vocês me entenderem um pouquinho, entender a sua mentora. Que às vezes vocês vêm me contar os problemas de vocês. Realmente, gente, eu não sou de dar muito colo. Vocês já repararam isso? Que às vezes vocês vêm assim, eu não fico assim, alisando a ferida. Oh, meu Deus, tadinha da Tamires. Ai, que sofrimento que ela concordando. Eu pensei nisso, Tamires, depois da sua mentoria. Eu judiei tanto dela, gente. Eu dei tanta bronca, mas tanta, 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 que depois eu fiquei assim, Tamires. Ó, pra você saber. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aquilo não veio de mim. É que assim, às vezes eu vejo que vocês têm tantas coisas maravilhosas, tantas, 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 vocês estão muito canalizadas naquilo. E aí eu tento assim mostrar que o teu problema não é tão gigante igual você está enxergando, porque eu não enxergo, de verdade. Eu não enxergo o problema de vocês muito grande. Talvez seja Deus fazendo isso comigo, para que vocês minimizem a dor, entendeu? Porque a Tamires parecia que ela era o fim do mundo, né? Um episódio que aconteceu com ela lá, o fim do mundo. Agora está faltando um trem passar em cima de mim. Do restante eu já tô morta. Ela chegou assim. Aí eu falei: que é isso, Tamires? Tem gente que tá sofrendo mais que você, deixa eu te contar. Então, não é. Talvez, gente, tem mentor, tem psicólogo que são mais acolhedores. Não é o caso dessa daqui. É bom que eu já contei isso. E eu sei que no final a pastora Irene estava dando risada, porque não teve outra escapatória. Aí a gente foi pro shopping, Vera, Catuaí, que aqui não tinha shopping Catuaí ainda, só tinha Londrina, né? Era o povo de Maringá ia no shopping Catuaí de Londrina. Você lembra dessa época? Aí a gente foi no shopping Catuaí, que era um shopping gigantesco, chiquérrimo lá. Agora é meu vizinho aqui o shopping, do lado da minha casa. Aí a gente foi nesse shopping e a gente foi escolher bolsa para a filha dela. E depois nós fomos com. Depois que nós saímos do shopping. Ai, que engraçado, Vera. Eu não sou acostumada a comprar coisa de marca. E a pastora era. Quando ela chegava na frente das lojas, eu falava: Pastora, compra essa bolsa. Aí ela falava assim. Ela freava na frente da porta e olhava a marca. Assim, ó, para a placa da loja. E aí ela entrava se a loja era de marca. Depois que eu fui me tocar disso, porque eu não sabia disso, tá? Aí ela entrou, comprou uma bolsa super de marca. Vera, na época, eu mostrava pra ela umas bolsas de R$ 200. Tipo, pastora, essa bolsa aqui de R$ 200 pra dar pra tua filha. A filha dela é médica. Ela olhava assim pra minha cara e não falava nada. Aí ela entrou na época na Copodart. Copodart que fala? Capodart. Capodart. Entrou nessa loja Capodart e comprou uma bolsa na época de R$ 800. Eu lembro, gente, R$ 800 era mais ou menos se fosse hoje, uns 3.000. Era caro. Hoje até a Copodart tem bolsa de 800, eu acho, mas naquela época não tinha, não. Era 3.000, 5.000 por aí. Tá. Daí ela entrou, comprou aquela bolsa, eu fiquei horrorizada, assim, né? Tipo, 4 salários mínimos numa bolsa. Aí eu peguei. Por isso que depois ela quis dar um cheque pra mim, eu aceitei. Porque ela comprou aquela bolsa, eu não tinha nem aceitado. Aí eu peguei, olhei aquilo e falei: Jesus, que coisa é essa? Foi outro mundo que eu não estava acostumada a viver. Outro mundo de cobertura, outro mundo de comprar coisas muito caras. Aí chegamos na casa da filha dela. Gente, a casa da filha dela, condomínio fechado, Alphaville de Londrina. 4 andares. Gente, imagina se ela ver essa gravação falando tudo isso. 4 andares, a casa. 4 andares. Eu sou arquiteta, já projetei casa chique, gente. Já projetei casa de rico. Só que as casas que eu projetei até hoje foram até 3 andares. Eu tenho 20 anos de formada. Eu nunca projetei uma casa de 4 andares. 4 andares era assim, era subsolo, outra casa, outra casa, outra casa. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim. Aí nós fomos jantar lá e as 3 e 4 empregadas servindo a mesa e a gente jantando. Rebeca do céu, você tinha que viver um negócio desse. Aí, aí eu assim, meu Senhor, sentei naquela mesa. Deus estava abrindo minha visão, vocês estavam entendendo? Deus estava fazendo eu viver.
E eu, de maneira nenhuma, olhei com olhos ruins para a minha pastora. Do tipo assim, nossa, essa igreja dá dinheiro. Não, não, não. Até porque a nossa igreja era simplesinha, super simplesinha a nossa igreja. Bem simplesinha mesmo. Era na Zona 5, Vera, perto do Calil Haddad. Ó, tudo que eu tô falando, ó, tem gente de Maringá aqui. Agora tem as outras alunas, né, de Maringá que entrar. Então a Vera sabe tudo que é verdade. Então, gente, eu olhei tudo com olhos de bondade. Quando você entra num negócio desse, num palácio desse, igual eu entrei naquela casa de 4 andares, a escada toda de vidro. Eu fiquei assim, meu senhor, eu nunca tinha andado numa escada toda de vidro. Aí eu cheguei, foi ótimo para mim. Tinha 2, 3 anos de formada arquiteta, então foi bom para mim, abriu minha visão assim de coisas. Eu falei, gente, eu vou projetar a escada de vidro. Mesmo formada, eu não tinha vivência em ambientes tão assim grandiosos, entendeu? Então foi muito bom para mim para o começo da minha profissão, fez eu ter mais noção do que é ser um rico, sabe? Do que é ser, porque eu não tinha. E aí eu vi aquela escada toda de vidro e vi tudo aquilo, e subsolo, e a adega, e não sei o que do filho dela, o genro e a filha, né, médica. E aí, ontem andar. E a pastora, como eu era arquiteta, ela fez questão de me mostrar a casa inteira. Ela foi comigo na casa inteira. Vem aqui pra você conhecer e tal. Ela percebeu que eu não tinha noção das coisas e que eu precisava ter visão. Então, Deus usou muito a vida da minha pastora. E aí ela se animou. E aí ela se animou. Aí eu dei outro fora. Deixa eu contar pra vocês darem risada. Aí tava lá na mesa de jantar, no almoço, todo mundo comendo estrogonofe chique lá, não sei o que, um monte de coisa gostosa. E a pastora, eu não vou comer sobremesa, não. Fez desse jeito, bem discreta. Aí eu falei, você tá jejuando, né, pastora? Você tá jejuando. Aí tá. Dali um pouco, daí ela falou, aí a filha dela, muito chique, falou assim: ai, nem tá gostoso esse doce, mãe. Nem tá gostoso. Eu falei, tá uma delícia, pastora. Uma delícia. Ai, gente do céu, vocês não sabem cada coisa que eu fazia. Eu tô melhorando, tá bom? Então agora eu tô melhorando. Mas o que acontece? Eu tenho esse jeitinho de sempre ver coisa boa em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E eu geralmente eu minimizo mesmo. Eu minimizo a dor das pessoas. E eu não sei se foi um dom de Deus, a Camila sabe, coitadinha. Ela liga para mim chorando, sai dando risada, né, Camila? Porque porque às vezes quando você tá no olho do furacão, você não vê mais nada, né? Você não vê mais nada. E esse salmo aqui mostra um pouco disso, que ele começa pensando primeiro nas coisas que eu já tenho, que Deus já fez. E depois eu faço o clamor e peço a restauração. Então, se a pastora, por exemplo, fosse começar orando desse jeito, e ela falou assim, Pri, não teria outra pessoa para me falar essas coisas. Ela falou, não ia ter. Não ia ter. Só você mesmo. Deus fez eu trazer você, porque era só com você que eu ia poder entrar dentro desse apartamento. Outra pessoa ia ficar em pânico. A pastora desabada a chorar dentro do apartamento, lembrando do que tá viúva, lembrando do falecido marido, né? E eu não, gente. Pastora, olha que coisa mais linda isso aqui de chorar. Não, gente. A sério, eu dou risada, Pri. Eu tenho coração puro. Eu tinha um programa infantil chamado Coração Puro, né? E daí todo mundo falava, por isso que o programa da Pri é Coração Puro, porque ela tem mesmo. Eu falo, gente, o que eu tô sentindo. Então, quando vocês estão com a mentoria individual comigo, é assim. Eu oro, falo, Senhor Jesus, lá vem a minha aluna, eu não sei os problemas que ela tá passando, tenho uma noção, o Senhor é que sabe, coloca as palavras certas na minha boca, me dá a instrução do que é para eu falar. Eu faço isso. Aí abre, e eu sou muita emoção. Eu sou emoção do pé à cabeça. Eu sou uma esponja. Vocês contam um negócio para mim, eu absorvo. Eu vou dormir pensando, quando eu não chorando, tomo banho orando por vocês. E aí vem aquela emoção né, na hora, eu solto. E eu tô deixando Deus me usar dessa forma, porque eu acho que Deus acaba, tipo assim, eu não fico escolhendo muito as palavras mesmo. Eu deixo Deus me usar. Porque eu já orei, já pedi para Deus botar um guarda na minha boca. Se ele permitiu de eu te falar aquilo, é porque era para ser falado.
Se ele permitiu que você comprasse a mentoria, que você chegasse até aqui, é porque ele permitiu. A Lívia também ouviu umas. E foi bom, não foi, Lívia? Acabou que não foi bom? Então, e a Lívia nós colocamos o marido dela no altar lá, e deixou, né? E ela teve coragem. Então, gente, é isso. A Paty Souza, o que ela falou. Pri, na nossa mentoria você me ajudou a ver minha situação com outros olhos. A Paty Souza foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Ela estava lá afundada na tristeza. Eu fiz a lista do marido dela, né? Eu fiz a lista. Olha só, foi pôr nas características que ela mesma falou. E eu falei, meu Deus do céu, um marido bonito, inteligente, com um salário desse, você vai dar, você vai. Eu ainda falei para ela, joga no tanque que as piranhas vão devorar. Eu falei assim, né? Um peixão desse. Aí ela deu risada. Deixa eu ver se ela tá ali. E é verdade, gente. Às vezes vocês não estão enxergando as qualidades do marido de vocês. Às vezes vocês não estão enxergando a qualidade dos filhos. Não estão enxergando a qualidade da vida boa que você tem. E como eu atendo muita gente, né? Eu percebo. E aí, assim, mas eu vejo que Deus está me usando dessa maneira, né? Porque, assim, gente, ó, discreta. Ai, meu Deus, coitadinha de você. Você é uma sofredora. Ai, eu imagino o que você está passando. Que dor terrível. Gente, isso aí tá fácil de arrumar. Amiga sua. Ai, você é tão linda. Sofrendo com esse homem. Coitada. Pode te chamar de coitada. Tem muita gente. Agora eu quero ver para te dar a mão e te levantar. Você tá aqui, ó, caindo no buraco com os dedinhos aqui pendurados. Gente, para te jogar mais pro fundo do poço, tá assim. Tô quase divorciando. Divorcia mesmo. Divorcia, você não precisa de homem para nada. Ó, tá assim. Agora para falar assim, para de moleza, levanta daí, dá a mão aqui que eu vou te puxar para cima. Vamos lá tomar um banho, se arrumar, que você tem uma família maravilhosa. Não é o fim do mundo, não. Tá tudo resolvido. Pois eu vou mandar áudio para Tamires, para perguntar as notícias, viu, Tamires? Você manda notícia para mim, faz favor. Mas ela tá bem, né? A menina tá bem. Tá. É, manda notícia para mim. Ao menos um áudio, por favor, vocês todas. Lívia também manda notícia. Quem que eu tô muito sem notícia? Sueli já até levantou da cama depois dessa. A Sueli falou assim no chat agora há pouco: Pri, tô deitada, que eu não tô boa hoje. Já levantou, já penteou o cabelo, já tá aqui. Ai, Sueli, a Miriam. Miriam também tá aqui hoje, apareceu a Margarida, bonitona. A Miriam também, coitada da Miriam. A Miriam também não tem moleza pra ela, não. Eu não fui na casa dela, quase que eu fui na casa dela. Quem sabe um dia dá certo, né, Miriam? E só pra passear daí, eu acho que não ia ser legal. Eu ia, gente, vocês acreditam que a Miriam mora no Rio Grande do Sul? Eu ia fazer uma cirurgia lá. E ela me ofereceu de me hospedar na casa dela. Olha que gentil. Só que eu pensei, ah, não ia ser legal porque eu ia fazer a cirurgia na boca, a gente não ia poder conversar, eu ia ficar doida de nervosa, ia soltar todos os pontos. Porque você imagina, Vera, eu ficar hospedada na casa dela na recuperação do lip lift. Não ia parar um ponto na boca. Depois eu pensei, Deus sabe o que faz. E ela, não, Pri, vem aqui, eu cuido de você. Se eu não cuidar, eu boto uma das minhas 21 empregadas para cuidar de você. Não, não é isso não, né? Ah, meu Deus. Aí a Sara, olha, levanta sua Eli, lindeza. Ontem era você, né, Sara? Você não quer aproveitar para falar hoje? Vamos orar para eu dar oportunidade. Vamos lá, 15 para as 8, tá ótimo. Senhor Jesus, obrigado. Vamos fazer uma oração longa, prepara aí. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo Salmo 126, em que nós aprendemos que quando o Senhor trouxe os cativos de Sião foi como um sonho. O Senhor está dizendo na tua palavra que encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de cantos. Senhor, traz a memória de cada aluna minha agora, Paizinho.
Traz à memória coisas que elas se alegraram. Traz à memória da Tamires o dia em que a filha dela nasceu. O dia que a menina nasceu. Traz à memória, Senhor. O dia que ela pegou aquele bebezinho lindo no colo. Aquela menininha bochechudinha, fofinha, que ela abraçou com tanto amor. Traz à memória o dia que a Dani pegou a menina dela no colo. Em que ela colocou aquele macacãozinho. Vai lembrando ela, Senhor. O dia que a boca encheu de riso e a língua cantos de alegria. A Vera, vai trazendo a memória, Senhor. Quero que todas lembrem agora de quando abraçou o bebezinho no colo, que pegou o bebezinho nos braços. Ai, que delícia! Todas as minhas alunas estão com a boca cheia de riso, lembrando que coisa mais gloriosa que foi quando eu peguei aquela bebê no colo, aquele bebê. Quando ele mamou pela primeira vez no meu peito, o peito estava doendo, rachado, mas eu estava feliz, alegre. Lembra, Senhor, as minhas alunas, Pai, das coisas grandiosas que o Senhor fez. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Lembra a elas o dia do casamento, o dia que elas estavam se maquiando lá no salão de beleza, porque ia casar daqui 1 hora, daqui 2 horas é o casamento. O dia que elas se casaram, a lua de mel, que gostoso, que frio na barriga, que delícia, aquele maridão bonitão, que emoção. Eu vou cuidar desse marido, Senhor. E agora, Senhor, que elas estão lembrando das vitórias da casa, lembrando de quando a gente era criança e era tão pobrezinha, só tinha uma sandália para ir para a igreja, só tinha um tênis. E agora, olha só, Jesus, a nossa estante de sapatos. Todas aqui são lotadas de sapatos, de salto, de sapato baixo, de sandália de 3, 4 modelos. Ô, Jesus, o Senhor é lindo demais com a gente, o Senhor é bom demais. Olha que vida boa que nós temos. Muitas aqui já fizeram viagens internacionais. Muitas aqui já fizeram passeios que nunca imaginaram poder fazer. Traz à memória, Senhor, as alegrias que já vivenciamos. E faça elas entender o problema bem pequenininho, Jesus. Vai diminuindo o problema de cada uma mesmo. Vai diminuindo, Pai. Vai diminuindo. E vai fazendo o Senhor crescer na mente delas e dizer: olha que problema pequenininho que você tem. Está aqui na palma da minha mão. Eu resolvo isso aqui com um estalar dos dedos, se eu quiser. Faz elas entenderem o quanto Deus é grande, o quanto Jesus é grandão e quanto o problema é pequenininho. O meu Jesus é grandão e o meu problema é pequenininho. O meu Jesus faz milagres, maravilhas. E que elas possam entender, Pai, que todo esse problema é para gerar testemunho. Se Jairo não estivesse com a filha morta, não teria o testemunho de Jairo na Bíblia. Jairo não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já está morta. Foi essa notícia que Jairo recebeu, mas Jairo não perdeu a esperança. Talvez algumas aqui estão achando a minha filha está morta, mas Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo nesta manhã. Jesus vai ressuscitar a sua filha. Jesus vai ressuscitar a sua filha, Daniele. A sua filha que hoje se encontra, né, lá desviada dos caminhos do Senhor. Jesus vai trazer de volta para os caminhos do Senhor. Jesus vai trazer de volta a sua filha para cantar na igreja, para louvar, para buscar, para estar na presença. Lívia, em nome de Jesus, você vai voltar para o ministério. Deus vai te usar grandemente com a sua voz. Deus não te deu essa voz à toa, não. Sueli, tudo que você está passando é porque você tem sido uma árvore muito frutífera. A árvore que dá muitos frutos recebe muitas pedradas. Mas você vai voltar a frutificar mais ainda. Mais ainda. E às vezes a pedrada não é nem de pessoas, é pedradas espirituais. Volta, 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 volta. Volta a glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. E entenda que o seu problema é pequenininho e o seu Jesus é grandão.
Quer um problema maior do que Jairo estava com a filha morta? Jairo, para de incomodar o mestre, disseram para ele. Pare de incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Mas o que ele disse, o que Jesus disse para Jairo, o que Jesus disse? Não temas, Jairo, crê somente. Não temas, Tamires, crê somente. Não temas, Dani, crê somente. Não temas, Rebeca, crê somente. Até a morte, até para a morte, Jesus dá jeito. E quando ele chegou lá, ele disse: a menina não está morta, apenas dorme. E todos riram dele, porque o povo não acredita, o povo não tem fé. Não fique esperando que as pessoas vão acreditar, Rosângela, no milagre que Deus vai operar na sua vida. Porque não vão. Mas você vai acreditar em Jesus. Você vai no meio da multidão e pega nas mãos de Jesus e leva Jesus até a sua casa. Jairo, eu vou com você, disse Jesus. Jesus está dizendo agora: eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa. E onde tem morte aí dentro da tua casa, eu vou gerar vida. Não deixe de buscar. Não sinta vergonha. Não sinta vergonha. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, adulterou com Betseba. Davi. Então, Jesus, obrigada, Pai, porque essa palavra, Pai, nos consolou nessa manhã. Essa palavra do Salmo 126 me consolou, Jesus. Quando eu comecei a ler, eu nem imaginava aonde o Senhor ia me levar com essa palavra de revelação. E essa palavra me consolou, porque quantas vezes eu me sinto culpada, Pai. Que às vezes a minha aluna está contando uma dor, um problema, às vezes eu estou dando risada, brincando, fazendo piadinha com ela. E o Senhor me consolou, porque o Senhor está me usando para essa parte, Paizinho. E às vezes eu me sentia culpada. Eu falava: Jesus, o que que eu fiz? Ela estava contando a dor dela, Jesus. E eu disse que a dor dela não era grande, que era pequena, que o Senhor é grande. Mas é porque eu estava enxergando assim, Jesus. Eu estava enxergando dessa forma. Senhor, aquilo que é para eu mudar, aquilo que é para eu ser diferente, aquilo que é para eu ser mais empática, aquilo que é para eu chorar com os que choram, sorrir com os que sorri. Senhor, Senhor, transforma o meu coração no que precisa ser transformado. Muda o que precisa ser mudado, muda a minha percepção e faz eu enxergar como o Senhor enxerga. Como o Senhor enxerga. E se o Senhor enxerga que o problema dela é pequenininho, então é porque é pequenininho. Agora, se o Senhor enxerga que é uma dor grande, que eu possa ver essa dor grande também, Pai, para eu reagir da forma certa e que elas se sintam amadas e acolhidas, Pai. Eu desejo que todas as minhas alunas aqui sejam amadas, se sintam amadas e acolhidas. E eu digo: Jesus conhece a tua dor. Pode ser que a tua pastora não entende a tua dor, tua mentora não entende a tua dor, tua vizinha não entende a tua dor, mas Jesus entende a tua dor. E eu lembro que a minha dor aos 17 anos era o medo de não casar, o medo de ficar solteira. E eu chorava para Jesus e eu falava: Jesus, será que eu vou casar? Será que vai ter alguém que vai gostar de mim? Eu sou tão magrinha. A minha mãe fala que eu tinha que engrossar as pernas, mas como que eu vou fazer isso, Jesus? E eu tinha aquele medo de que ninguém ia gostar de mim. E o Senhor trouxe para mim um presente, que é o Joel, e ele gosta de mim do jeitinho que eu sou. Se tiver alguma aluna aqui com medo, paizinho, algum medo, talvez não é medo de casar, não casar, como eu tinha. Talvez é um medo do julgamento das pessoas. Talvez é um medo de ser excluída, rejeitada, julgada. Que o Senhor possa dizer para elas o que o Senhor disse para aquela mulher adúltera, que todos iam tacar pedra nela. Todos te condenaram, mas eu não te condeno.
Todo mundo aqui tá achando o teu pecado, o pior pecado do mundo, estão querendo te apedrejar. Mas Jesus disse para aquela mulher: eu não tô achando. Eu não tô achando tão feio assim. Eu consigo te perdoar, eu consigo te amar, eu consigo te restaurar, eu consigo te renovar, eu consigo fazer o que está no Salmo 126, 4, restaurar e encher os ribeiros no deserto. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ter que